Fala pessoal, eu sou o Thiago Ribeiro e esse é meu terceiro vídeo do canal. Nesse terceiro vídeo eu vou contar como tudo começou comigo na projeção astral, o meu início, como tudo se sucedeu. Vamos lá, é o seguinte, a primeira experiência que eu tive não foi nem de uma projeção astral, foi de uma quase projeção, e que eu entrei em estado de catalepsia projetiva. Pessoal, eu tinha por volta de 9 anos de idade quando isso aconteceu. Quem não sabe o que é uma catalepsia projetiva, eu vou explicar brevemente. É um estado fisiológico do nosso corpo que antecede um passo a mais para você projetar consciencialmente, com a sua consciência. Mas para um garoto de 9 anos que não conhecia absolutamente nada tecnicamente, né, de projeção e de tudo mais, quando eu tive a catalepsia projetiva com 9 anos, vejam só vocês, quais são os sintomas de uma catalepsia projetiva? Você simplesmente deita para dormir, como em qualquer noite, tá lá pegando no sono, quase dormindo, ou já dormiu, e de repente você se desperta. Você desperta sem conseguir se mexer, braço, perna, tudo travado. Você tenta gritar, a voz não sai, você malemar consegue mexer sua boca. E isso te dá um pânico muito grande para quando você não tem um conhecimento, que era o meu caso. Na hora que aconteceu isso comigo, e eu tinha 9 anos de idade, eu pensei que eu estava morto. Eu morri, acabou, velho, acabou minha vida e já era. E um pânico, uma sensação de chorar muito forte, porque até então eu não sabia o que estava acontecendo. Nesse dia, eu e minha mãe dormimos juntos, ela dormiu com a cabeça perto da minha, e porque a gente dormiu vendo televisão. E eu naquele estado de catalepsia, travados, desesperado, num esforço extremamente grande, eu consegui ir movimentando minhas mãos. E o meu objetivo era chegar com a minha mão perto, na cabeça, na cara da minha mãe, no cabelo dela, seja no que for, e puxar, chacoalhar minha mãe para que ela acordasse e pudesse me ajudar. E num esforço gigantesco eu fui com a minha mão me movimentando, indo. Quando eu cheguei perto do rosto da minha mãe, que eu fui bater nela, que eu fui chacoalhar ela, eis a minha surpresa, que me deixou mais desesperado ainda. Quando eu pus a minha mão na cabeça da minha mãe, eis que a minha mão atravessa a cabeça da minha mãe. E eu sentia mais ou menos a densidade da cabeça da minha mãe, do rosto dela, né? Meus dedos entrando no rosto dela e saindo. E eu tentava gritar e não conseguia, tentava chacoalhar, ela não conseguia. Um desespero. Pra mim, aquela situação durou uns 3 minutos, 5 minutos. E de repente, de uma hora para outra, saí do estado de catalepsia projetiva, acordei, vi que eu me mexia, vi que estava tudo normal, que não era aparentemente nada demais. No dia seguinte, qual foi a primeira coisa que eu fui fazer? Perguntar para minha mãe o que era aquilo. Eu falei, mãe, já aconteceu isso com você? Você acordou de noite, ficou travada, não conseguiu se mexer? Ela falou, já. Isso é um pesadelo. Ó, a primeira informação que eu fui ter da catalepsia projetiva. Isso é um pesadelo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E semanalmente eu tinha. E eu sabia que era um pesadelo. E dava uma relaxada. Falei, daqui a pouco passa. E realmente passava. Né? Enfim, e uma outra coisa muito ruim que acontece na catalepsia projetiva são os zumbidos e zunidos que você fica ouvindo dentro da cabeça, no ouvido, não sei se já é o seu corpo espiritual ouvindo, enfim. É um monte de zumbido, junto, né, com travar, tentar falar e não conseguir. Mas enfim, perguntei pra minha mãe e minha mãe disse que era um pesadelo, e essa foi a primeira aula que eu tive sobre catalepsia projetiva, um garoto de 9 anos, vejam vocês. E aí o tempo foi passando e eu fui ficando com isso na cabeça. E todas as vezes que eu conhecia alguém, que eu sabia que eu podia conversar, eu perguntava, vamos lá, do que eu já ouvi a respeito de catalepsia projetiva? Da minha mãe eu vi que era um pesadelo. De uma empregada de um amigo, do meu primo, eu ouvi que era um índio que vinha à noite, subia em cima da gente, segurava nossos braços e pernas
e ficava respirando, tampando nossa... Desculpa, e ficava tampando nossa boca pra gente não respirar. Essa foi a segunda informação que eu tive. Eu falei, meu Deus do céu, cara. E se for verdade o que essa mulher falou? Fui com isso na cabeça. E a terceira coisa que eu ouvi foi que não era nada não, que era um sonho como qualquer outro, menos mal, né, porque nem pesadelo era, que era um sonho como qualquer outro e tudo mais. Eu falei, bom, menos mal, vamos que vamos. Enfim, e aí o tempo foi passando, eu fui tendo 10, 11, 12 anos de idade e tentando sempre saber o que era isso, como que funcionava isso e tudo mais. E tendo vários sonhos estranhos, muita coisa acontecendo comigo, só que eu não tinha ideia do que era. Não tinha a menor ideia. Bom, até que um dia a salvação da pátria, exatamente em, 2001, 2000 ou 2002, vou falar 2001, eu adorava ver o programa do Jô Soares, o famoso Jô, João e meia, não sei se já estava na Globo ou se estava ainda na... Enfim, não interessa. Coloquei no programa do Jô quem que estava lá? A salvação da pátria. Um indivíduo que até hoje eu agradeço ele. No dia que eu encontrar com ele na rua, eu dou um abraço e um beijo nele e falo, muito obrigado. Você salvou a minha vida. Quem estava no programa do Jô Soares? Wagner Borges. O cara que, na minha opinião, é o maior conhecedor, o maior estudioso a respeito de projeção astral e todos os assuntos que circundam isso. E o que ele falou ali no programa do Jô, embora o Jô tenha interrompido muito ele, não deixado ele falar tudo que ele queria, ele falou que eu precisava saber que a nossa consciência, o nosso espírito sai do corpo todas as noites. Só que a gente não tem consciência disso. Quando a gente volta, a gente não se lembra. E o que a gente viveu, em consciência astral, fora do nosso corpo. Quando a gente volta, a gente acaba tendo sonhos, sim, que são reações neurais do nosso cérebro, e acaba se misturando e a gente acaba confundindo muita projeção astral com sonho. E ele falou bastante a respeito disso, e aquilo pra mim foi não abriu uma porta, abriu um portal na minha frente, porque foi a primeira coisa que eu ouvi a respeito da catalepsia que eu tive. Ele explicou muito no programa do Jô a respeito de catalepsia. E foi a primeira coisa que eu ouvi que fazia sentido, de alguém que realmente estudava e sabia o que estava falando. E quando aconteceu isso em 2001, eu sou de 78, 88, 98, eu tinha 23 anos de idade. Olha o tempo que eu passei sem saber direito o que estava acontecendo comigo. E daquele dia em diante eu tive consciência do que era e o que eu precisava fazer. Só que aí eu tinha outro obstáculo na minha frente, que era o medo. Até então eu cagava de medo de espírito, de assombração. Via filme de terror, ficava com medo dos espíritos que podia aparecer. Agora imagina eu sabendo que eu tinha possibilidade de estar no mundo dos espíritos, Aquilo me deixava com medo, morrendo de medo. Mas enfim, na hora que eu tive consciência do que acontecia comigo, eu lembrei de muita coisa que aconteceu comigo dos 9 anos até os meus 23 anos. Lembrei exatamente da minha primeira projeção astral. A minha primeira experiência em catalepsia projetiva foi aos 9 anos, que eu não tive uma projeção, Poderia ter tido
dormir que eu ganho mais. Na hora que eu me viro para voltar para deitar na minha cama, eu me vejo em corpo físico deitado lá dormindo, do mesmo jeito que eu estava. E eu olhei aquilo e falei, nossa, que sonho, eu tô de pé e tô lá dormindo na cama. Mal sabia eu que era a minha consciência fora do corpo, me observando dormir lindo e gostoso ali naquela cama. Olha que engraçado isso, cara. História de como começou até a hora que eu descobri o que era e até a hora que eu tive minha primeira experiência extracorpórea. E vou deixar na descrição o vídeo do Wagner Borges aí. Muito obrigado por assistirem esse vídeo aí. Qualquer dúvida, comentário, põe aí que eu vou tentar responder em forma de vídeo para vocês. Boas práticas, bons estudos, boas projeções. Grande abraço para todo mundo.